Olá, amores, bom dia para você. O meu dia hoje está maravilhoso. Eu estou aqui no Beach Park. Sempre que eu posso, eu venho para cá, para um apartamento que eu tenho aqui perto do Beach Park. E aí eu gosto de acordar bem cedinho, antes que aquela muvuca enorme comece aqui na praia do Beach Park. E aqui é muito gostoso. Mas eu estava pensando a respeito de algumas coisas que aconteceram comigo recentemente. Eu gostaria de compartilhar com você em relação à aprendizagem. Eu acho que a partir dos meus 12 anos de idade, 13, eu me tornei uma pessoa assim um pouco filosófica, e com isso eu acabei aprendendo a estudar e ler e ir em busca de conhecimento. Estudei muito durante a vida toda. Por muito tempo professora universitária, muitos de vocês sabem disso, mas não é nem por isso que eu não tenho as minhas barreiras de aprendizagem. E ultimamente, agora aos 51 anos de idade, eu começo a me dar conta de coisas que teriam feito a diferença na minha vida de forma significativa se eu soubesse, se eu tivesse maturidade na época para lidar com isso. Tudo teria sido ainda melhor do que é. Eu não me acho uma pessoa fracassada, muito pelo contrário, mas eu ainda seria muito mais. E se você prestar atenção em tudo que vamos conversar agora, você pode tirar proveito disso. E se você for jovem, mais proveito ainda você terá para tirar. Queridos, nós temos barreiras de aprendizagem, é uma coisa muito interessante. Primeiro porque eu acho que professores muitas vezes nos prejudicam muito. Mas deixa eu te explicar. Uma barreira que eu tive a vida inteira foi em relação ao inglês, por exemplo. Eu tive acho que um professor de inglês que fez a diferença, que foi muito bom, o Milton Torres, que acabou mais tarde sendo meu colega de trabalho. Eu elencaria o Milton Torres como um ótimo professor na minha vida de inglês. Mas ele me deu aula por 1 ano, 2 anos no máximo. E eu poderia ter aprendido inglês de forma muito eficaz se eu não tivesse algumas barreiras. Primeiro, porque eu acho que inicialmente uma autoestima negativa que me fazia pensar assim, o inglês ele é muito mais complexo, né, tendo aí uma ideia de um país desenvolvido, e isso me criava muitas barreiras. E eu cheguei a me matricular em vários cursinhos de inglês, vários, e eu acabava estudando por 2 meses, 3 meses e parava. E agora eu estou no Maranhão e a princípio iniciando ali, tentando me adaptar, então eu disse, eu vou aproveitar e estudar inglês. Além do trabalho que eu desenvolvo com palestras, né? E então, queridos, eu estou me surpreendendo cada dia. E eu fiz algumas descobertas interessantes. Os vídeos do YouTube, eles nos ajudam tremendamente, porque às vezes uma pessoa que verdadeiramente está interessada em te ensinar alguma coisa, ela fala uma palavra que faz um sentido gigantesco na tua cabeça. E aí eu queria fazer uma crítica aos professores. Muitas vezes eu percebo ao longo da minha vida, e alguns professores inclusive da faculdade de pedagogia ou de psicologia, principalmente psicologia, que parece que ele está ali para exibir o conhecimento dele, ele não está ali para te explicar. E agora, um professor para te explicar de forma legal, ele precisa de 2 coisas. A primeira delas é ele ter um domínio total sobre aquele conteúdo. Quando o professor tem um domínio total sobre o conteúdo, ele navega naquele conteúdo de forma clara e ele traz para você palavras-chave que dá um clique e você diz, entendi o que você está dizendo. Quando o professor não é um professor bem preparado, que não entende do que ele está dando aula, ele meio que repete o que está no livro, vamos dizer assim, e aí não faz sentido as coisas, entende? E um outro fator é o professor desejar verdadeiramente que você aprenda. Parece que assim, eu tive muitos professores de inglês, não sei se isso acontece contigo, que é mais ou menos assim, eu sei inglês é uma língua muito difícil, eu vou tentar te ensinar, mas eu acho que você nunca vai ter o inglês como eu tenho, entendeu? E eu tive muitos professores dessa forma, tirando aí o Milton Torres. Então, eu pegava essa ideia. E aí, assistindo os vídeos do YouTube, teve um cara que disse o seguinte, ele disse assim, gente, inglês é uma língua indígena. O português vem do latim
Então, a complexidade do português é absurda em relação ao inglês. Pensa no inglês como uma língua simples, fácil. Você fica com essa coisa assim, porque no português primeiro eu falo suco de laranja. E no inglês eu vou falar laranja, suco. Então isso trazia uma complexidade. Mas aí ele diz, essa língua é indígena, como é que índio fala? Ela é muito mais simples do que você imagina. Como que índio fala? Índio fala preto, cavalo. Ok. Então, o inglês ele é exatamente assim. Ok? Então você vai falar orange juice. Beleza! E todas as coisas vão se tornando mais fáceis a partir do momento que você contextualiza. Então, se o seu professor ele não contextualiza para você, procure você ler a respeito disso, a respeito da história. Procure entender tudo que está em volta daquele conteúdo. Quando você mesmo tentar contextualizar, as coisas elas ficam mais claras e mais óbvias. Eu nunca fui tão longe no inglês em toda a minha vida, com 4 meses de estudo, ok? E pretendo continuar daqui para frente. Aos 51 anos de idade, eu farei no inglês o que eu não fiz a vida toda. E a minha prova de mestrado, eu fiz em espanhol, com medo do inglês. Fui super bem, graças a Deus. Agora, no doutorado, seria, no caso, o inglês, porque você não pode ficar repetindo a mesma língua, pelo menos na PUC, onde eu fiz a minha prova. Então, queridos, assim, às vezes são barreiras ridículas que te impedem de desenvolver-se perante a vida, os seus objetivos, a sua aprendizagem. Então, eu quero falar o seguinte para você. Você pode, eu não vou falar para você que você pode aprender qualquer coisa, porque eu não sou positivista. Eu não gosto do positivismo porque o positivismo ele frustra as pessoas, entende? Ele é frustrante muitas vezes, mas eu não sou positivista. Então, você pode aprender muito mais do que você pode imaginar. Não permita que ninguém coloque limites na sua aprendizagem, jamais. E quanto mais você aprender, mais livre você é para tomar decisões. Mais verdadeiro conhecimento você tem sobre tudo que aquilo que você se interessa e aquilo que você tem sede de aprendizagem. Isso é significante, é de extrema importância. Se você tem 15 anos de idade, querido, você tem um cérebro maravilhoso e não existe essa assim de um cérebro inferior ao outro, não. A questão você constrói o seu conhecimento, você coloca a arquitetura cerebral que você deseja. O que precisa acontecer é, suor e lágrimas e busca. Mas tem um momento da aprendizagem que a gente se apaixona tanto por aprender, que sabe o que acontece? A gente se torna viciado e aquilo deixa de ser difícil e passa a ser prazeroso. Então, olha aqui para mim, neste momento, não permita que ninguém coloque limite na sua aprendizagem. Você tem um cérebro fantástico, lute para aprender o máximo que você puder. Cresça, não vá pela cabeça de professores, às vezes, que estão exibindo o conhecimento ao invés de te ajudar. Contextualize, busque, pesquise com sede e você vai se surpreender com teu próprio cérebro, tá bom? Eu desejo isso para você, porque eu fico muito feliz com as notícias que recebo de vocês, em que vocês estão se desenvolvendo. Um beijo no coração e até a próxima. Se você gostou, dá um like aqui para nós.